pessoal, olha o pastor Raul aqui, como vocês estão? Acho que semana passada eu consegui diminuir o tamanho do nosso podcast. Bom, pessoal, primeira coisa, hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Eu estava pensando um pouco aqui com os meus botões sobre essa palavra, uma palavra muito interessante para dizer o mínimo. Vamos lá ler Gênesis 11, de 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Pessoal, eu quero destacar essa parte. E no versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus. Olha, aqui a gente vê o bom e velho pecado, o mesmo pecado de querer se colocar no lugar de Deus. Satanás fez isso, tentou se colocar no lugar de Deus. Satanás pegou Eva nessa questão, porque falou para ela que Deus não queria que ela comesse o fruto, porque ela se tornaria como Deus. Foi aí que pegou Eva, aí que lascou-se Eva. E nós, seres humanos, nós vivemos tentando nos colocar onde? No mesmo patamar de Deus, nos colocar no lugar de Deus, tomando as decisões e agindo pela nossa força. Olha só. Continuando o versículo 4. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Primeiro que Deus queria que o ser humano se espalhasse e habitasse toda a terra. Já começa por aí um erro. Agora, a outra questão é a questão do nome. Se colocar no nome, quem é fulano? Fulano é aquele que construiu a torre, que tocou os céus. Olha, ele atingiu a Deus, ele tocou os céus com a sua torre. Então quem ele é? Fulano de tal, construtor da torre. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor, sobre a face de toda a terra. A gente viu aqui no versículo 4 aquela velha natureza do ser humano, de querer se colocar no lugar de Deus e ser engrandecido. Olha que coisa interessante. Como assim, pastor, ser engrandecido? Ser engrandecido, ter o seu nome engrandecido. Que é uma bobeira dentro da igreja. Eu fazia parte de uma igreja onde tinha o corpo de presbíteros, pessoas extraordinárias, todos eram extraordinários. Exerciam as suas funções como presbíteros, cuidando da igreja, trabalhando para a igreja de Cristo. Isso nós não temos o que discutir. Só que um deles, ele não ia na igreja se ele não colocasse uma plaquinha aqui escrito presbítero. E ele tinha um orgulho daquilo. Ou seja, hoje se vê-se uma caça por títulos. Nós temos pastora, que é uma coisa incompatível com a Bíblia. Nós temos bispos. Tá certo. A questão na hierarquia do bispo ser superior foi logo depois da morte dos apóstolos. Para estabelecer uma hierarquia de comando na igreja, já que os apóstolos eram apenas os 12 mais Paulo. A igreja entendeu isso, então estabeleceu o bispo, que é um sinônimo de pastor, um pouco acima, para a questão apenas de controle da igreja. Foi com boa intenção para quê? Para poder ter uma hierarquia,
para manter uma unidade na igreja, para lutar contra os hereges, porque sim, desde aquela época nós temos os hereges, que traziam as mentiras, que traziam isso que nós estamos falando aqui, o homem querendo se colocar no lugar de Deus. Desde aquela época. Só que no fim, esse nome de bispo acabou se tornando sinônimo de status. Afago ao ego do cara para querer se colocar como superior ao seu próximo. E é isso que a gente está vendo aqui. Primeiro, o homem quer tomar as decisões de acordo com ele, sendo que uma das coisas que Deus mais mostra na Bíblia é que as coisas têm que ser do jeito dele e não do nosso, não do homem. E o homem sempre querendo ser engrandecido. Diácono, obreiro, presbítero, nada contra uma hierarquia na igreja, uma hierarquia de serviço. O problema é quando esses títulos sobem a cabeça. Aí a gente vê os absurdos, porque o cara já não aceita mais ser bispo, ele não aceita mais ser um pastor, ele quer ser um apóstolo, sendo que o apostolado terminou em Paulo, claramente. Aí ele joga em si um título antibíblico, um título de apóstolo. Aí ele ensina que apóstolo é totalmente o contrário das credenciais dos apóstolos na Bíblia, que foram perseguidos, renunciaram à riqueza. Não, eles pregam riqueza, eles só são perseguidos porque cometem crimes. Paulo não foi preso, Pedro não foi preso por cometer crimes, por roubar dinheiro. Eles foram presos por pregar o evangelho, não por enriquecimento ilícito. Não por levar dinheiro na Bíblia não declarado para fora do país. E aí, não satisfeito com apóstolos, um maluco falou, eu tenho que ser mais do que aquele, né? Eu tenho que ser mais do que aquele. Imagina que eu vou ser apóstolo como os outros. Aí surgiu o patriarca e a matriarca do ventre ungido apostólico. E aí culmina com a aberração chamada INRI Cristo, né? Porque um tem que ser maior que o outro. Isso que nós nem vamos entrar nos títulos de conferencista internacional, doutor em divindade. O cara é doutor em divindade e fala cada borracha que dá medo. Nós temos um curso que nós oferecemos o diploma, o histórico escolar e uma carteirinha. A gente chama de carteirinha, a gente está estudando mudar o nome disso, porque os caras só perguntam da bendita da carteirinha. Sendo que a carteirinha nada mais é que um ministério parceiro nosso, ele não exige nem o diploma, exige apenas uma declaração de que o aluno terminou o curso, tá? E terminou o nosso curso. Então a gente faz a carteirinha tipo de uma declaração plastificada atestando. E aí, para dar entrada, para começar, né, o processo para ser ordenado, aquela documentação é apresentada, eles copiam e depois ele traz o diploma, traz o histórico escolar com todos os detalhes da formação dele. O que mais pergunta é da bendita da carteirinha de teólogo, porque o cara quer um título. Fora os que ligam pra gente e falam, eu posso fazer as provas tudo de uma vez? Não? Mas olha, eu já sou formado, não tem como só eu receber o diploma? Tem cara que vem com essa proposta pra gente. Porque o cara quer título. O cara quer título. O cara quer ser engrandecido. Então, pessoal, é esse o pensamento que eu trago para esse Little Drops que vai ficar enorme. É essa a questão. A soberba humana. Porque aqui mesmo mostra o que aconteceu com os seres humanos. Deus os corrigiu. Vocês não querem habitar a terra toda como eu mandei? Vocês acham que vocês vão se engrandecer? Vermezinho de Jacó, peraí que eu vou cuidar de vocês. E as coisas aconteceram como era dos planos dele. Então é esse o recado. Vamos nos preocupar menos com os títulos e vamos nos preocupar mais com o relacionamento com Deus, com o serviço cristão na realidade. É importante você ter um ministério ordenado? Claro que é. Eu não estou aqui menosprezando o ministério ordenado, eu não estou menosprezando o curso de teologia, tanto que nós temos um seminário teológico,
Nós damos a documentação, diploma, histórico escolar com todo aproveitamento, mais uma carteirinha, não é, que eu já expliquei, não é bem uma carteirinha, é uma denominação que exige esse tipo de documento, uma denominação irmã nossa que é extremamente bíblica. Então, pessoal, eu não estou menosprezando nada disso. Eu apenas estou colocando que nós temos que olhar menos para os títulos e mais para a nossa vida cristã, mais para a nossa caminhada cristã, mais estar dentro da vontade de Deus. Não é um título de bispo, de apóstolo, de obreiro, de diácono, de patriarca, matriarca do ventre ungido com LED colorido, ou semideus, que vai fazer a diferença. Isso é vaidade. Nós temos que olhar para Cristo. Cristo era o próprio Deus. E a Bíblia é a maior testemunha, é o melhor registro da humildade de Cristo quando ele estava aqui na terra. Ele que poderia virar para Pilatos e fazer assim, ó, tuf. Pilatos virava um caramujo. Ele podia olhar para o sacerdote, olhar bem para o sacerdote, tum, virava um porquinho da Índia. Ele que era Deus foi humilde. E nós achamos que podemos pendurar uma placa desse tamanho no peito. Amém? Então esse foi o Little Drops, não tão little assim. Nada little, para falar a verdade. Semana que vem tem mais. Pessoal, amo muito a vida de vocês. Não se esqueça do combo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, tá? Compartilha essa mensagem que pode ser importante para alguém e deixa tua opinião aí embaixo, que eu posso demorar para responder, mas eu leio todas as mensagens de vocês e vou fazer um mutirão para responder. Prometo para vocês que eu vou começar a responder o mais rápido possível, porque vem o comentário no meu celular, eu vou fazer de tudo para responder. É que às vezes vocês fazem algumas perguntas, pessoal, que eu preciso pesquisar para poder responder para vocês, que não é assim de bate-pronto. Por quê? Porque eu tenho o cuidado de não falar borracha para vocês, tá bem? E não se esqueçam de baixar o e-book Indicações de Leitura, o link está aqui embaixo na descrição, clica aí, adiciona o teu e-mail, que você vai receber o e-book bonitinho no teu e-mail aí, de graça, tá? Não paga nada para baixar. É um e-book que nós fizemos uma seleção das melhores obras para você montar a tua biblioteca cristã, para você aprender a extrair o conhecimento bíblico da maneira correta e, lógico, aplicar na sua vida. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem.